No vídeo de hoje vamos falar dos monumentos gigantes espalhados pelo mundo, seus simbolismos e seus significados históricos. Vamos nessa? Essa é a estátua do grande Buda de Leshan. Localizada na província de Sichuan, na China, essa impressionante obra de arte não é apenas um marco histórico, mas também um símbolo espiritual que atravessou séculos. Construída durante a dinastia Tang, há mais de 1200 anos, a estátua do Buda gigante é esculpida diretamente em um penhasco e atinge impressionantes 71 metros de altura. O Buda de Leshan é um dos maiores Budas esculpidos em pedra do mundo. Mas o que torna essa estátua épica não é apenas o seu tamanho monumental, mas o fato de que ela foi concebida como uma solução para um problema muito maior: os perigos do rio Min. De acordo com a história, a construção do Buda foi iniciada por um monge chamado Aiton, que acreditava que a presença do Buda gigante ajudaria a acalmar as águas turbulentas do rio, que frequentemente causavam acidentes e tragédias. Para financiar a obra, Aiton pediu doações e até ameaçou arrancar seus próprios olhos para provar sua devoção caso as autoridades tentassem confiscar os fundos. Após a morte de Aiton, o projeto foi interrompido, mas décadas depois, foi concluído por outros monges e patrocinadores. Curiosamente, durante a escavação da estátua, os escombros depositados no rio acabaram alterando o curso das águas, tornando-as menos perigosas, exatamente como Aiton previa, embora de forma inesperada. Os Moais da Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, no Chile, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Essas impressionantes estátuas monolíticas, esculpidas a partir de rocha vulcânica, foram criadas pela civilização Rapa Nui entre séculos 13 e 16. Ao todo, foram encontrados cerca de 900 moais espalhados pela ilha, sendo que muitos deles ainda estão parcialmente enterrados, o que deixa suas dimensões completas ainda mais intrigantes. Mas o que torna os moais tão fascinantes não é apenas sua grandiosidade, mas os mistérios que cercam sua criação, transporte e propósito. As estátuas são conhecidas por seus traços estilizados, cabeças grandes em relação ao corpo, narizes longos e retos, queixos bem definidos e lábios finos que transmitem uma expressão de serenidade. Um dos maiores enigmas sobre os moais é como eles foram transportados de Rano Haraku para os Aru, as plataformas cerimoniais onde estão posicionados. Algumas dessas plataformas estão a mais de 20 km de distância da pedreira. Sem o uso de rodas ou animais de carga, acredita-se que os Rapa Nui tenham utilizado troncos de árvores e cordas para mover os moais, em um processo que pode ter levado meses ou até anos para cada estátua. Há também uma teoria fascinante de que os moais foram rodados até suas localizações finais, balançando-os de um lado para o outro com a ajuda de cordas. Esse método teria sido não apenas engenhoso, mas também uma demonstração da coordenação e do trabalho coletivo da comunidade. A estátua de Tiruvalluvar, localizada na costa sul da Índia, é um símbolo monumental da rica herança cultural e literária do país. Erguida na pequena ilha de Vivekananda Rock, onde os oceanos Índico, Arábico e a Baía de Bengala se encontram, essa impressionante escultura homenageia Tiruvalluvar, o lendário poeta e filósofo tâmil. Ele é amplamente reconhecido por sua obra-prima literária, o Tirukural, uma coleção de 1330 aforismos que abrangem ética, governança e amor, com ensinamentos que continuam relevantes mesmo após mais de 2 milênios. Com impressionantes 40,5 metros de altura, a estátua de Tiruvalluvar é um feito de engenharia moderna e um ícone de arquitetura. O pedestal que sustenta a figura principal tem cerca de 12 metros e representa os 38 capítulos da primeira parte do Tirukural, dedicada à virtude. A construção da estátua começou em 1990 e foi concluída em 1999, após anos de planejamento, esforço e colaboração entre engenheiros, escultores e trabalhadores dedicados. O Apennine Colossus, ou Colosso del Apennino, é uma impressionante escultura renascentista que encanta visitantes desde o século XVI. Localizada nos jardins da Vila Demidoff, perto de Florença, na Itália, essa figura colossal é uma das obras mais fascinantes do escultor Jean Bologna. Com cerca de 11 metros de altura, o Colosso não é apenas uma escultura decorativa, ele também é um monumento à criatividade humana e à fusão harmoniosa entre arte e natureza.
Representando uma figura mitológica que personifica os Montes Apeninos, a obra serve como guardião simbólico da paisagem italiana e um testemunho da genialidade do Renascimento. O colosso foi encomendado por Francesco I de Médici, um dos membros mais influentes da dinastia Médici, conhecida por seu apoio às artes e à ciência. Jean Bologna, um dos escultores mais renomados de sua época, concebeu a estátua como uma integração perfeita com o ambiente natural. Esculpida em pedra e revestida com musgo e líquens, a figura parece emergir da terra, como se fosse parte intrínseca da paisagem. Um dos aspectos mais impressionantes do Apennine Colossus é seu interior funcional. A estátua abriga várias câmaras e passagens secretas, projetadas com um toque de engenhosidade. No interior da cabeça, por exemplo, há espaço para uma pequena sala de estar, e o torso abriga uma câmara onde antigamente eram realizadas festas privadas. Algumas dessas câmaras também eram usadas para criar efeitos de água e vapor que emergiam da estátua, impressionando os convidados com a ilusão de um gigante vivo. A escultura em rocha de Decébalos, localizada às margens do rio Danúbio, na Romênia, é uma das obras de arte mais impressionantes da Europa moderna e um tributo à rica história da região. Esculpida em uma montanha na área conhecida como as Portas de Ferro, essa colossal obra retrata o rosto de Decébalos, o último rei dos Dácios, que resistiu bravamente à conquista romana liderada pelo imperador Trajano no século I d.C. Com 55 metros de altura e 25 metros de largura, a escultura é a maior desse tipo na Europa, rivalizando em grandeza com outras obras únicas ao redor do mundo. Uma equipe de 12 escultores trabalhou incansavelmente, utilizando explosivos e ferramentas especializadas para esculpir o rosto de Decébalos diretamente na rocha. A tarefa foi desafiadora devido à altura da montanha e às condições climáticas da região, mas o resultado final é um tributo monumental à resistência e ao espírito do povo dácio. A escultura está estrategicamente localizada perto da fronteira entre a Romênia e a Sérvia, em uma área de grande importância histórica e natural. Essa rica conexão histórica transforma a escultura em um ponto de destaque em um verdadeiro museu a céu aberto. A Grande Esfinge, no Egito, é uma das estruturas mais impressionantes e misteriosas do mundo antigo. Localizada na necrópole de Gizé, próxima às grandes pirâmides, a esfinge é uma impressionante escultura monolítica que combina o corpo de um leão com a cabeça de um homem. Esculpida diretamente na rocha calcária, estima-se que tenha sido construída durante o reinado do faraó Khefren, por volta de 2500 a.C., como parte de seu complexo funerário. Com 73 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura, ela é uma das maiores esculturas antigas já criadas, um verdadeiro testemunho do engenho e da habilidade dos antigos egípcios. O simbolismo da esfinge é profundo. Ela representa força e sabedoria, unindo a potência do leão com a inteligência humana. Muitos arqueólogos acreditam que a face da Grande Esfinge seja uma representação do próprio faraó Khefren, o que reforça sua função como guardiã simbólica do complexo funerário e do poder real. A posição da esfinge, voltada para o leste, também é significativa, pois está alinhada com o nascer do sol, ligando a escultura às crenças religiosas egípcias sobre o ciclo de renascimento e a eternidade. A Grande Esfinge também é cercada por mistérios que intrigam estudiosos e entusiastas há séculos. Entre as questões mais debatidas está o propósito original da escultura e a existência de câmaras ou passagens secretas sob sua estrutura. As cabeças colossais olmecas são um dos maiores mistérios arqueológicos da Mesoamérica, verdadeiras obras-primas esculpidas por uma das primeiras grandes civilizações do continente, os olmecas. Criadas entre 1200 e 400 a.C., essas impressionantes esculturas são conhecidas por seus detalhes realistas e proporções monumentais, com algumas atingindo mais de 3 metros de altura e pesando até 50 toneladas. Feitas de basalto, uma pedra extremamente resistente, as cabeças são uma prova da habilidade artística e do conhecimento técnico dos olmecas, que conseguiram transportar e esculpir essas gigantescas peças sem ferramentas metálicas ou veículos modernos. Foram descobertas 17 cabeças colossais. Mas quem eram essas figuras retratadas? E como os olmecas conseguiram realizar uma tarefa tão monumental? Cada cabeça colossal exibe traços faciais únicos,
o que sugere que elas representam líderes ou figuras de grande importância para a sociedade olmeca. Além disso, as cabeças frequentemente apresentam capacetes esculpidos, que podem estar relacionados a rituais religiosos ou práticas de combate, reforçando a ideia de que esses indivíduos tinham papéis de destaque na cultura olmeca. No entanto, a verdadeira função dessas esculturas ainda é objeto de debate entre os arqueólogos. Seriam elas homenagens a governantes divinizados ou talvez representações de ancestrais que protegiam as comunidades? A estátua de Gomatesvara, localizada em Sharavanabelagola, no estado de Karnataka, Índia, é uma das maiores esculturas monolíticas do mundo e um símbolo importante do jainismo. Com cerca de 18 metros de altura, a estátua foi esculpida em um único bloco de granito no século X d.C. para homenagear Bahubali, uma figura venerada na tradição jainista por sua renúncia e busca pela iluminação. Bahubali, também conhecido como Gomatesvara, é lembrado por sua história de sacrifício e espiritualidade. Segundo as escrituras jainistas, ele era um príncipe que, após vencer seu irmão em uma disputa pelo trono, renunciou ao mundo material e buscou a iluminação. A estátua representa Bahubali em postura meditativa, com um semblante calmo e sereno, simbolizando sua profunda introspecção. Raízes de plantas esculpidas em torno de suas pernas e braços representam o tempo que ele passou em meditação ininterrupta, um testemunho de sua dedicação à busca pela verdade espiritual. A cada 12 anos, o monumento se torna o centro das atenções durante o festival Mamastakabhisheka, uma cerimônia sagrada jainista que atrai milhares de peregrinos e visitantes. Durante o evento, a estátua é banhada com água, leite, açafrão, pó de sândalo e outros líquidos sagrados, em um ritual que simboliza a purificação e a reverência. Esse evento é uma das manifestações mais grandiosas da fé jainista, reforçando a conexão espiritual entre os devotos e Bahubali. Os Colossos de Memnon, localizados na margem oeste do rio Nilo, próximos à cidade de Luxor, no Egito, são dois monumentais gigantes de pedra que há milênios encantam viajantes e historiadores. Essas imponentes estátuas, com cerca de 18 metros de altura e pesando aproximadamente 720 toneladas cada, representam o faraó Amenhotep III assentado em um trono. Construídos por volta de 1350 a.C., durante o período do Novo Império, os colossos originalmente guardavam a entrada de um enorme templo mortuário dedicado ao faraó, um dos maiores já construídos no Egito, mas que hoje está praticamente em ruínas. As estátuas são esculpidas em blocos de quartzito extraídos de pedreiras localizadas a centenas de quilômetros de distância, na região de Jebel El Amar, próximo ao Cairo, e transportadas para o local, um feito notável de engenharia antiga. Os colossos apresentam Amenhotep III com as mãos repousando nos joelhos e o olhar voltado para o leste, em direção ao rio Nilo e ao nascer do sol, simbolizando sua conexão com o deus Ra, o deus do sol. Elas receberam o nome Colossos de Memnon, em referência ao herói Memnon da mitologia grega, que, segundo a lenda, foi morto por Aquiles durante a Guerra de Troia. Os antigos gregos associaram o som peculiar que uma das estátuas produzia ao amanhecer ao lamento de Memnon por sua mãe, a deusa Els, a deusa do amanhecer. Esse fenômeno acústico, que fazia uma das estátuas se encantar, era causado pela expansão e contração da pedra devido às mudanças de temperatura durante o nascer do sol. Esse som misterioso atraiu muitos visitantes ao longo dos séculos, incluindo imperadores romanos, como Adriano, e poetas que registraram suas impressões sobre o fenômeno. Contudo, após uma restauração realizada no século III d.C., o som cessou, adicionando um toque de mistério à história dessas estátuas. Por hoje é só e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!